Olá, gente! Estamos de volta para mais um Fala com Ian. E a convidada de hoje é nada mais, nada menos do que a Riame. Ela tá me devendo essa visita desde a eleição passada. Então, Riame, se apresenta pro povo, fala quem tu és, o teu trabalho. Eu estou aqui para lhe ouvir. Hoje a gente vai fazer as fofocas de bastidores aqui, ó, no Fala com Ian. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, de poder estar aqui com você, muito legal. Eu sou a Riame Braga, né, e nós não falaremos de fofoca, nós trocaremos informações, porque mulher não fofoca, mulher troca informações. Aquela eu adoro, todo mundo fala que a Riame é polêmica, gente, então fique até o final, porque com certeza ela vai falar alguma polêmica. Não me provoca. Será? Então, gente, a pergunta que não quer calar, quem é a Riame Braga? Riame Braga, 58 anos, né? Mãe, esposa, sou servidora pública, com muito orgulho, há 40 anos. Meu Deus, há 40 anos eu sou servidora pública e eu amo o que eu faço, Francisca. Eu acho que você, para servir, você tem que amar. Então, eu sou servidora da Prefeitura Municipal de Manaus há já quase 40 anos, né? E sou uma servidora, vou dizer assim, vou usar dizer que eu sou dedicada mesmo, aquela servidora que gosta do que faz. Né? Já tive tantos momentos nessa Prefeitura Municipal de Manaus que você não tem ideia. Tanta coisa já presenciei, tanta coisa já vivi. Quantas gestões, olha, essa gestão do atual prefeito é a minha 16ª gestão. Eita, gente, então ela tem muito o que falar. Bora perguntar sobre o trabalho da Riame. E eu hoje, atualmente, já passei por algumas secretarias, fui sempre convidada a ir para algumas secretarias. E hoje eu estou atuando na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, né, na gestão do então secretário Sabá Reis, que é incrível você conhecer a estrutura atuando nas secretarias. Isso é muito importante para o servidor, porque você pode ajudar passando não só o seu trabalho como informações, porque as pessoas às vezes chegam na secretaria e querem a informação de uma outra secretaria e você conhece a estrutura. Você conhecer a estrutura é muito importante, porque você dá direcionamento certo. As pessoas às vezes chegam querendo uma informação de um outro, você está ali, não, é assim. Então eu faço muito isso e isso me deixa muito feliz em saber que eu estou ajudando a população, que eu estou ajudando a gestão com o meu trabalho, com a minha dedicação, com a minha vida funcional. Aquela, vou te perguntar, quais secretarias tu já atuou? Eu comecei pelo gabinete do prefeito, né? E depois eu fui para secretaria, eu trabalhei na Junta de Serviço Militar, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que era a SEDEMA, depois eu fui para a Secretaria de Administração, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Educação, eu estive no cerimonial da Prefeitura, eu sou da Censa, a minha lotação hoje é Censa, Casa Civil, e hoje eu estou na CEMUSP. Na verdade, o pessoal não entende, assim, quando a gente entra, eu sempre digo que quando eu comecei a trabalhar na Casa Civil, eu não sabia nem para que servia o governador. Eu não tinha essa consciência. E quando a gente entra e começa a acompanhar de dentro, que conhece a estrutura da administração pública, a gente passa a dar valor e a gente passa a ver tudo que aquelas pessoas fazem, né? Para que o lixo seja retirado, para que não tenha buraco na rua. Então, assim, eu acho muito importante ter uma afiliada que conheça de administração pública. E a tua vida política, Riame? Sim, a minha vida política, eu estava até falando, começou lá atrás, quando eu entrei, logo que eu entrei, na verdade, eu quase que cresci dentro da prefeitura, né? Porque minha mãe era servidora da prefeitura, minha mãe passou 42 anos na prefeitura e eu cheguei menina. E comecei a trabalhar e comecei a participar de políticas. A minha vida pública começou como cabo eleitoral, carregando pirulito, colando cartaz, indo para os comícios. Eu amava estar nos comícios. E vivenciei várias campanhas, inclusive do nosso senador. Eu participei da vida do nosso senador quando ele ainda era presidente da UESA. Meu Deus. Quando ele começou na vida pública. E era aquela
Na verdade, era uma experiência, foi uma experiência maravilhosa de você poder vivenciar aquela loucura que eram os começos, que eram as visitas, porta a porta, nós íamos nas A casas. gente podia ganhar aquelas abelhinhas. Sim, também. E foi isso, foi vindo, e depois de um certo tempo, eu tive a oportunidade de viver um outro lado da política, né? Eu fui esposa do atual hoje secretário Sabá Reis, né? E na época Sabá era deputado, e eu vivenciei um outro lado da política, a política já mais dos bastidores, né? Da organização, das agendas, de compromissos, né? Foi um outro tipo de política. E foi elitizada, já foi uma política elitizada, né? Foi assim uma promoção, né? Deixou de estar ali como cabo eleitoral. Sim. E passou a aproveitar, né? Mas a cobrança foi maior. Porque a partir do momento que tu passa a fazer uma pessoa parte pública, tu é mais cobrada, você é mais citada, então é uma diferença e você tem que ter muito cuidado com todos os movimentos que você dá. Né? Como eu falo, você se torna uma vitrine também, porque você é a esposa do político. Então, você é uma vitrine junto com ele. Então, os teus atos, tudo conta. Então, você tem que ter aquela visão de que você precisa estar na retaguarda, cobrindo a retaguarda dele, né? Fazendo com que as coisas que aconteçam ao redor você também possa administrar de forma sutil e inteligente. E você falou no início da sua fala sobre conhecer a administração pública. E eu, quando passei a fazer parte da CEMUSP, eu fui entender muita coisa, acompanhar. E você falou, e é uma grande verdade, o lixo que vira luxo. Se você hoje visitar a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, é um luxo. Mas isso se chama gestão, compromisso. Porque nós, servidores, também queremos um ambiente saudável, um ambiente em que você possa chegar com prazer, porque nós passamos a maior parte da nossa vida dentro de uma secretaria. Nós somos o mecanismo da Prefeitura de Manaus. Os gestores chegam, administram, mas quem fica movimentando somos nós, os servidores. Então, nós também somos importantes para a administração. Né? Então, assim, quando você tem um ambiente saudável, que você se sente feliz em ir trabalhar, eu me sinto feliz todo dia. Quando eu levanto, eu agradeço a Deus e vou feliz. Então, assim, hoje tem uma secretaria que dá condições ao servidor, é muito bonito. Eu convido um dia você visitar, conhecer. Olha, gente, vamos gravar um externo com a Riam, vamos conhecer a secretaria. O que eu acho bonito de tudo que tu falou é justamente o teu ex-esposo, Sabá, ele ter oportunizado, ele ter acreditado no teu potencial, que você não é uma esposa, que nem todo mundo fala, mas ele enxergou o potencial da Riam, tanto que você trabalha com ele até hoje. E eu acho isso interessante, porque o primeiro passo tem que ser dos homens a acreditar nas mulheres. Não é só a mulher que tem que apostar na mulher, mas será que hoje em dia você estaria onde você está, na posição que você está, se ele não tivesse acreditado em você? Eu acho legal que ele fala uma coisa assim, hoje nós convivemos, né, juntos, nós fomos casados por 15 anos, nós somos amigos, nós somos pais de uma pessoa incrível, que é o nosso filho. Que ela conhece o filho da Riam, gente. Realmente ele é incrível. E uma coisa que ele falou até um dia desse, que, cara, a Riam está aí há anos na prefeitura. A Riam conhece tudo, a Riam tem uma competência. Legal você ouvir isso o reconhecimento. De um ex-marido, né? Porque hoje é muito engraçado quando as pessoas, cara, tu trabalha com o teu ex-marido? Eu falei, sim. E tu te dá bem? Eu, sim. Vocês são amigas? Sim. Você convive com ele todos os dias? Sim. E eu tô ali e faço parte de todas as atuações, todas as ações dele, né? Bacana, legal, me entrego também, porque para trabalhar com o Sabá tem que ter toda essa entrega, porque ele é tão intenso no que ele faz, nas coisas que ele realiza, que você precisa e você passa a fazer parte dessa ação dele. Então, para estar ao lado do Sabá Reis, você realmente precisa estar por inteiro. Alinhado, né? E a questão de confiança. Também. Acho bonito essa questão de confiança, essa questão de entrega, porque se um ex-marido teu reconhece o teu trabalho, acredita no teu trabalho, como uma pessoa de fora não vai te respeitar? Sim.
Eu acho que é muito bonito e é algo que a gente tem, assim, que... Olha, o senhor tá de parabéns, viu? O senhor tá de parabéns. Olha, se eu fosse homem, eu mantinha lá do seu lado durante muitos anos aí, porque a Riame, eu sempre digo que ela é muito inteligente e, assim, Obrigada. é focada. Obrigada, minha Eu lembro amiga. da participação do curso, ela é polêmica, gente. Quando eu digo que ela é polêmica, tinha lá umas discussões e a Riame levantava a mão e, assim, participava, essa questão de se entregar mesmo. Foi uma das coisas que eu te admirei muito no curso de capacitação, porque quando é época política que a gente não tem tempo de ter esse negócio de conversar com o candidato e tal, é tudo muito rápido, porque é tudo em tempo real. Mas ver, tu participar, tu ali incentivar outras mulheres a participar, ter voz dentro do curso, nossa, só cresceu a minha admiração. Ai, obrigada. Então fica aqui, né? Eu achei muito legal, então, inclusive eu quero aproveitar essa oportunidade de nós estarmos, de agradecer, aquilo foi assim, um encontro muito bacana em você conhecer outras pessoas, eu fiquei muito surpresa com a presença de vereadoras de outro estado, eu senti até um pouquinho de ciúme, de inveja, assim, inveja branca, como dizia a nossa mãe, pela quantidade de vereadoras de outros municípios, coisa que o nosso município ainda não alcançou. Gente, mulher, você precisa participar. A participação da mulher na política ela é muito importante, porque a mulher traz para a política a acessibilidade que o homem não tem. Por mais que ele queira, ele não tem. E a mulher ela tem a visão de que a saúde é importante, que a educação é importante, que priorizar questões femininas é importante. A luta da mulher é tão grande, né, que foi preciso muita luta mesmo para conseguir implantar a Lei Rouanet, a Lei da Maria da Penha, a Lei do feminicídio, tudo isso foi uma luta da mulher. O voto, né? O voto, algo que a gente não... Tem muitas mulheres que não dão valor ao voto, mas tantas mulheres brigaram, tantas mulheres foram pra rua, discutiram para que a gente pudesse ter esse direito, e hoje em dia tem mulher que simplesmente não sai de casa para votar. A mulher... Você, mulher, não tenha medo. A mulher, ela tem medo. Ela tem medo de encarar a política, vamos resumir. A mulher, ela tem medo. Ela confia no homem. É impressionante como a mulher, ela bota toda a confiança dela no homem. Ela não confia na outra mulher. Entendeu? Ela acha que a mulher não tem a capacidade que o homem tem, ela está enganada. A mulher ela tem a possibilidade de dar mais oportunidade a outra mulher. Porque o homem ele não quer dar oportunidade para outra mulher. Isso é nítido. Isso raro, é raríssimo, né? Sabarrês, por exemplo, é um exemplo de homem raro. Eu sempre digo, porque você conseguir conviver com a sua ex-esposa, não odiar ela, né? E ter essa relação de confiança é algo muito raro. A gente não vê, a gente vê que os relacionamentos acabam e as pessoas começam a se odiar, começam a falar mal uma da outra. E isso não é bom. Agora, a questão de confiança a gente não confiar em outra mulher, porque a mulher tem aquele negócio de querer disputar. A outra não pode ser mais... A Riame não pode estar num cargo maior do que o meu. Eu quero que ela seja presidente, gente, que aí ela me leva junto com ela. Claro, com certeza. Entendeu? A gente sempre tem que querer a pessoa num lugar, tipo assim, muito alto. Eu sempre digo, eu quero ver todas as filiadas eleitas, porque eu vou sentir orgulho de vocês. Sim. Eu já sinto orgulho de vocês participarem, porque política não é para todo mundo, bater na porta e pedir voto não é para todo mundo. Verdade. Eu já estive lá pedindo voto, batendo na porta, já cometi os erros da política, né? Porque tu fala, gente, é uma vitrine. Então, quando a gente entra, a gente não pode mandar no nosso cabelo, a nossa postura, onde você vai andar, com quem você vai andar, tudo isso é muito restrito. A gente não tem vida. Eu sempre digo que quando a pessoa entra para a vida pública, a pessoa é extremamente criticada. Só que as pessoas esquecem que a pessoa também tem que viver. Entendeu? O político, quando ele tá ali na vitrine, ele não pode ir no bar, ele não pode ir dançar, ele não pode aproveitar a vida dele porque... na cabeça das outras pessoas, ele tá deixando de ajudar outras pessoas, mas em que momento ele vai viver? Então, pra mulher, isso é pior, 10 vezes pior. Porque se o homem já é julgado por fazer coisa A, B, C e D, imagina a mulher. Porque a mulher, ela é julgada por ser nova ou por ser velha. A forma de se vestir, a forma de colocar o cabelo, a forma de se portar. Então, assim, muitas mulheres não querem participar justamente por isso. Eu vou expor minha vida...
eu vou expor meu relacionamento, eu vou estar ali, eu vou dar a cara a tapa para todo mundo bater, e eu acho que vale a pena. Eu senti medo, sabia? Mesmo tendo a experiência que eu tinha de política em todos os sentidos que eu pude viver, quando eu decidi ser candidata, eu pensei muito nessa exposição, o que iam dizer, o que iam pensar, como iam me ver, e eu senti medo antes, durante e depois do processo, porque depois do processo vem um julgamento muito maior. Sim. Entendeu? Um julgamento depois do processo, ele vitorioso ou não, ele tem o julgamento. Entendeu? Tipo assim, ai, pra que tu foi te meter nisso? Ai, tu não sabia? Entendeu? Então, existe o julgamento antes, durante e depois. E isso tem que acabar, isso precisa ser definitivamente assim, banido de que a mulher, ela pode, ela tem, ela deve. Entendeu? Ela precisa participar mais desses movimentos, ela precisa participar mais, ser mais presente nas escolhas e nas decisões da sociedade, que inclui Câmara, Senado, governo, tudo isso. E quando ela se der conta que ela, no momento que ela passar a dizer eu quero participar, eu vou fazer, as coisas vão mudar e as coisas vão, sinceramente, ter um momento melhor para a população, né? Vocês já imaginaram a Riami na Câmara, gente? Olha, olha, olha. Então, eu acho que o pior julgamento é você participar, você dar a sua cara a tapa, você dar o seu melhor, e aí você não tem êxito e as pessoas, ao invés de dizer, não, Riami, continua, na próxima você pode conseguir. Não, as pessoas olham pra tua cara e simplesmente dizem, eu falei que tu não ia conseguir. Verdade. Pra que tu foi te meter nisso? E muitas mulheres desistem nesse processo. Eu queria que tu falasse um pouco como foi a tua experiência como candidata a vereadora de Manaus. Pelo menos uns 2 momentos, assim, de incentivo pra galera. Gente, vale a pena porque a gente passa por várias situações. Que nem eu sempre digo, quando a gente vai fazer política na casa dos outros, quando a gente vai pedir voto, a gente simplesmente tem uma amplitude de mundo, porque você tá tão acostumado ali com a tua vida, que quando tu entra e vê uma realidade diferente, você cresce como pessoa. Então, eu queria que tu compartilhasse com as outras mulheres, assim, pelo menos um momento, assim, que tu parou e pensou, gente, é isso que eu quero pra minha vida, eu tô fazendo o trabalho certo, valeu a pena o meu esforço de estar aqui, por mais que eu não tenha ganho. Isso começa dentro do meu meio, que é o servidor. O servidor, eu vou falar assim, muito francamente, Francisca, o meu tempo de servidora me permite falar que nós não tivemos ainda a voz. Isso eu vou te dizer assim, de alguém que já está aí esse tempo todo e nós não temos voz na Câmara. O servidor não tem voz na Câmara. E é incrível como você escolhe uma pessoa para acreditar, você coloca todas as suas expectativas em cima daquela pessoa e de repente chega lá, muda. É isso que eu queria entender, o que acontece, esqueceu que você estava ali, que aquelas pessoas confiaram em você, te entregaram e chega lá você esqueceu. Né? Isso já aconteceu várias vezes com os servidores, da gente confiar, da gente ir lá, se dedicar, eleger, correr e a pessoa esqueceu. Então, isso começa dentro do nosso meio do servidor, né? De você querer ser a voz do servidor. E são pequenas coisas que a gente gostaria que dessem atenção. Eu estava falando que nós somos um mecanismo, né? Ainda tem uma coisa que isso... Nada acontece sem o servidor público. E tem que entender que nós... Sabe o que eu já ouvi uma vez? Ai, servidor não elege. Como assim? Servidor tem família, servidor tem amigos, nossa. Então, uma vez eu ouvi isso, falei, não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Né? E a minha experiência, ela foi gratificante, ela foi legal. Eu acho que eu aprendi, eu senti realmente, quando eu voltei a visitar, coisa que eu já não tinha feito mais, porque passei depois da minha
da minha separação com o Sabá, eu não vivi tão intensamente a política como, né, voltei da parte só de atuação como servidora, cuidar do meu trabalho e tal. E quando eu voltei agora, que eu pude visitar as pessoas, que eu pude ir na casa, porque eu costumo dizer que política é manutenção, viu? Sim. Acontece às vezes de você ser eleito e não ser reeleito. Sim. Não acho que porque você tem um mandato você está garantido, não. A política ela é uma manutenção, você tem que manter tudo aquilo que você conseguiu. E se você tiver inteligência, é pouco, é muito pouco. Então, assim, eu pude sentir, visitando as pessoas, indo na casa, reencontrando pessoas, dando esperança. Sabe aquela pessoa que, caraca, você vai ser candidata, em você eu vou votar, em ti eu confio. Isso tem preço? Não, não tem preço, é gratificante. Você ouvir que a pessoa diz para você que ela confia em você. Né? Então, assim, isso foi uma das coisas que eu mais ouvi durante a campanha. Questão de confiança, eu acredito. É interessante que a gente, às vezes, não ouve o eu acredito de pessoas próximas e a gente entra na casa de um desconhecido e a pessoa olha nos teus olhos e diz, não, eu acredito no que tu tá falando. A pessoa acredita e aposta em você. Então, a política tem muito isso. Eu sempre digo que existe a questão do fogo amigo. As pessoas próximas, elas dificilmente acreditam nos teus sonhos. São as primeiras a tentar te bombardear. E às vezes tu chega numa comunidade lá bem distante e a pessoa, não, eu acredito em você, eu gosto das suas propostas. A pessoa te ouve e diz, não, eu vou lá. Eu vou lá, eu acredito em você. E eu acho que essa é a gratificação da política, é saber que alguém ouve a tua voz. E também acontece muito. Nossa, você viver política é muita história, né? É muita história. Cada história, gente, é muito. Eu tive momentos assim de gente que já me conhece há anos, né, da minha vida, tanto funcional quanto minha vida pública, e a pessoa dizer, tá, manda teus projetos. Tá, meus projetos é cuidar da pessoa, do ser humano. A maior prioridade, Francisca, da Riame eleita é a pessoa. Entendeu? Eu lembro que quando o meu norte de campanha eu chegava nas casas e perguntava, qual é a tua proposta? Eu disse, eu estou aqui para ouvir. Porque o eleitor, ele não tem ninguém que ouça ele. Aquela dona de casa, aquele servidor público, ele não tem aquela pessoa que chega e ouça o que está acontecendo. Porque nós, enquanto vereadores, né, pelo menos na disputa que eu fui, foi para vereador assim como você. O nosso papel é ouvir a população, fiscalizar, né, o prefeito e levar essa demanda da população para a Câmara. Fazer chegar essa a voz da população com o prefeito, com a prefeitura, com a Câmara. Então não adianta a gente chegar lá e dizer, eu vou mudar, peraí, eu vou construir um bairro novo aqui. Não, não é isso. O papel do vereador não é esse. É a comunicação. Então, quando eu me propus a ser candidata, eu chegava, as pessoas, quais são as suas propostas? A minha proposta é ouvir o que você está precisando. Porque o que eu fazia? Eu chegava, perguntava, aqui não tem água potável. Então, eu somava lá, peraí, eu fui em 50 casas, estão dizendo que não tem poço artesiano. Então, aqui está precisando de poço artesiano. Não tem ramal, então aqui tá precisando de ramal. Então, acho que o que falta é justamente isso. Você falou de ouvir o servidor público, né? Acho que tá faltando pessoas que ouçam o que realmente a população quer. A população, ela precisa de muita coisa. Tipo, não é você criar um projeto que na tua cabeça é tipo assim, o ideal e não é a necessidade daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa precisa do mínimo do mínimo. Verdade. E é isso mesmo. Só que a visão nem todos têm, né? Exatamente. A visão as mulheres têm uma sensibilidade muito diferente, entendeu? A qualidade de filiadas que nós temos, e eu sempre digo, a eleição de 2024 me aproximou das mulheres do PSD e eu pude verificar a qualidade de candidatas que nós tivemos na eleição de 2024. Eu tenho mulheres fortes, eu tenho mulheres com formação, eu tenho mulheres que estão dentro da administração pública,
seja ela municipal ou no âmbito estadual, e mulheres determinadas a fazer a diferença. Sim. Aí o que é que a gente precisa? Que vocês acreditem, que vocês oportunizem isso. Porque sem o eleitor, a gente não chega lá. O eleitorado do Amazonas é feminino, gente, pelo amor de Deus. Se a gente for pegar os resultados das eleições e verificar a quantidade de mulheres eleitas, é vergonhoso para um eleitorado feminino. Porque são homens que estão lá, decidindo a vida das mulheres. E aí eu pergunto, cadê essas mulheres? O porquê não acreditar em outra mulher? Entendeu? Verdade. É aquilo que eu falo, né? A mulher, ela, além do medo dela, né, se envolver nisso, ela não acredita, ela não confia na outra mulher, né? Eu tiro o exemplo disso, eu vou dar para vocês agora. A babá da minha filha é bonita. É uma mulher muito bonita. Eu acho ela bonita. E uma das maiores críticas que eu recebi é como você vai colocar uma mulher bonita dentro da tua casa? Eu tenho, tipo assim, eu preciso então contratar uma babá feia pra colocar dentro da minha casa, se uma babá bonita consegue cuidar muito bem da minha filha. Porque ela não tá ali dentro pra disputar comigo. Ela está ali dentro pra cuidar do bem mais precioso da minha vida, que é a minha filha. Então, o filtro que eu vou fazer é por beleza? Hoje me perguntaram assim, onde tu estás? Eu falei, não é onde eu estou, é quem eu sou. Exatamente. É quem eu sou, o que eu posso fazer. Aí, às vezes, um telefonema resolve Uma informação. uma informação. As pessoas não têm informação. Nós estamos chegando no momento, Francisca, nós tínhamos um quadro de servidores, que são aqueles servidores que eu falo, que realmente se preocupavam em atender a população e dar a informação correta. Muitos estão se aposentando, outros estão, né? E nós tínhamos uma ligação muito grande de um ajudar o outro. Ai, poxa, eu preciso de uma informação e tal. E, poxa, me ajuda nisso, tá? Ou liga para o fulano. Então, assim, era uma união muito legal, né? E a preocupação de sempre servir a população. Então, às vezes, um telefonema para um amigo numa outra secretaria, ele resolve o problema de uma pessoa que, às vezes, não sabe nem o que ela vai fazer ou como ela começar a entender. Então, essa ligação, esse companheirismo, essa participação, ela é muito importante. Então, assim, não é onde você está, é quem você é. Porque aonde você for, você vai levar a tua característica. Se você quiser fazer a diferença, você não precisa ser tão grande. Mas eu acredito que é a dedicação. Uma coisa importante que eu vou compartilhar aqui com vocês, quando eu fui trabalhar na Casa Civil, eu tinha 18 anos. E eu fui adotada pelas servidoras mulheres mais velhas. Comigo, legal. Então, eu trabalhei com Tereza Bonatti, Misa Teodora, acho que tu conheceu. Conheço, trabalhou, ela foi de cerimonial. E a senhora Misa, ela me ensinou muita coisa. Então, a gente vê que quando uma mulher acredita no teu potencial, ou quando compartilha informações, hoje em dia eu sou quem eu sou por causa de Tereza Bonatti, Misa Teodoro, Joana Vita, que são, assim, mulheres referências dentro da Casa Civil do Governo do Estado do Amazonas. Mas aquelas mulheres, eu lembro, a Dona Tereza me dava carona. A Dona Tereza me dava carona aqui até a parada do Boulevard, porque eu tinha que vir para aula, então era a única forma de eu chegar a tempo. A Dona Joana, ela revisava todos os meus requerimentos. Ela revisava, ela me mostrava, olha, eu acho que essa palavra aqui fica melhor. A senhora Mirza, ela me ajudou a me portar. Sim. Como você vai se portar, como você vai atender o secretário fulano de tal. É importante fazer essas perguntas A, B, C e D. Você não pode sorrir muito. Verdade. Então, assim, para uma menina que veio do interior, morava no flutuante, de repente você tá na Casa Civil do Governo do Estado do Amazonas, é uma diferença de mundo muito grande. Legal. E eu tive essa oportunidade. Então, assim, realmente, tinha a senhora Sonja Braga, que infelizmente já
já deixou a gente, mas assim, cada uma no seu espaço me ensinou uma coisa. E o mais importante, esses servidores que estão querendo se aposentar, que principalmente as mulheres, né, que tiveram a oportunidade, porque assim, para elas estar ali naquela posição foi muito difícil. Foi muito difícil chegar a ser servidora pública. E ali, elas iam trabalhar com graça, com leveza. Tinha uma funcionária lá que tinha 50 anos de Casa Civil. E todos os dias ela ia trabalhar. A dona Tereza, todos os dias ela estava na Casa Civil. E acho que ela já tinha mais de 60 anos. Então, assim, às vezes, a questão da etaridade. Às vezes, esses funcionários que você quer mandar para casa, que você quer que eles se aposentem, eles fazem com amor o trabalho. Nossa, você foi buscar uma história que parece muito com a minha, assim, né? Eu fui contratada aos 18 anos, né? E eu tive essa oportunidade que você está falando. Tudo o que você falou aí passou um filme agora. E eu vou enriquecer tudo que você falou com compartilhamento de informações, de conhecimento que elas tinham com a gente, né? Eu tive um grupo de senhoras, a própria minha mãe, a dona Lisete, a Rose, a dona Nazaré, a dona Aldeci, que já faleceu. Elas tinham muito carinho com a gente, que eram meninas novas, de ensinar, e também elas tinham cuidado. Exatamente. E a minha mãe, quando a gente chegava na prefeitura lá do centro, né? Eu entro lá na prefeitura, eu consigo visualizar toda ela, né? E ela dizia assim, quando ela botava o pé no primeiro degrau, ela dizia: deixe aqui todos os seus problemas. Sim. Não entre com nenhum problema com nada, porque ninguém tem obrigação de ouvir ou de saber do que você está passando. Você vai entrar Ninguém e tem culpa. você vai atender da melhor forma possível. Às vezes um não bem dado é melhor que um sim. E eu cresci nesse meio enriquecedor. Sim. De mulheres que eram esposas, que eram mães, que tinham suas casas e que passavam um dia ali, saíam dali, iam cuidar dos seus filhos, né? Eu vi crianças crescerem, os meninos hoje que eram filhos das minhas amigas, hoje são fisioterapeutas, trabalham no tribunal, são em me encontro, e eu carreguei no colo, eu cuidei, e eu vivenciei aquilo tudo. E se eu não tivesse aproveitado todo esse conhecimento, tudo isso que elas puderam me oferecer, nossa, era burrice. Então, assim, o conhecimento que eu tenho hoje do serviço público, isso foi um presente delas, entendeu? Delas dizer, olha, isso aqui é assim e tal, e você cresceu como pessoa. Exatamente. A Casa Civil, ela me traz muitas lembranças, porque um homem acreditou em mim. José Alves Pacífico. O Wilson Pacífico, ele foi meu chefe também. Ele. E ele era muito exigente. Ele sempre foi muito exigente. Muito. Eu lembro que teve uma vez que chegou uma bronca. Eu não trabalhava direto com ele. E aí o meu chefe estava hospitalizado, que era quem levava as informações para ele. E nesse dia eu tive que criar coragem, porque era um prazo de 24 horas. E eu fui e bati lá na porta do secretário de Estado-chefe da Casa Civil. E eu lembro que ele me deu um esporro. No outro dia, ele me chamou para trabalhar com ele. Mas ele é assim mesmo. Ele me deu um esporro porque eu não sei se ele queria saber se eu ia aguentar o esporro. Eu não sei, assim, eu acho que ele foi mais um teste. Sabia que ele costumava fazer isso com as pessoas? Ele fez um teste e no outro dia ele chegou pro meu chefe e falou: eu quero trabalhar com Francisca Rocha. Quem me batizou de Francisca Rocha foi ele. Tanto que... Privilégio, hein, Francisca? Foi ele que me batizou como Francisca Rocha, porque ela tem atitude. Porque quem conhece o Pacífico, o doutor Pacífico, como eu, como você, é um privilégio trabalhar com ele. Ele é um homem enriquecedor. Pois é, você teve essa oportunidade. Nossa, tu sabe, eu trabalhei com a professora Rita Raical. Acho que já ouvi falar. A professora Rita Raical é sumidade no português, né, e foi minha chefa na SEDEMA, e era engraçado que ela cobrava da gente tanto a forma de se vestir. Outro dia eu estava comentando sobre essa questão. Investimento. A vestimenta ela é importante sim, porque ela mostra o compromisso que você tem com a instituição. Eu vou vestida de qualquer jeito. A roupa não diz quem você é, diz. Diz. A roupa diz, eu lembro sim. Que quando eu comecei no PSD, eu pegava carona até a Cefaz. E da Cefaz até aqui na rua Rio Purus eu vinha andando. E aí eu vinha de Havaiana,
Quando chegava na frente do partido, eu sentava na calçada, colocava o meu sapatinho lá, colocava o meu salto alto, e aí eu entrava no partido. Então, realmente, a porta de entrada. Quando eu entrei na Casa Civil, eu me vesti igual uma boneca. Eu passei a dar importância para a questão de se vestir. Até porque as pessoas passam a te respeitar. Entendeu? Tem lugares, eu não sei se tu já passou por isso, eu já passei algumas vezes. Tem dia que tu não quer se arrumar, tipo. E aí, uma vez eu entrei numa loja de Havaiana. Acho que do jeito pós-resguardo da Roberta. Eu acho que eu tava com uns 40 dias. E aí eu tava, imagina, mano, mãe recém saiu do resguardo, então tá tudo caos, né? E eu lembro que eu tava com o vestido solto, Tudo incomoda, né? Até por conta da cirurgia. E eu entrei numa loja e a vendedora não me deu confiança. Uma vendedora não me deu confiança. Porque eu tava de Havaiana. E aí teve uma que eu só compro com essa moça agora, só compro com ela. Ela ganhou uma cliente e ela me atendeu bem. Ela não me julgou por como eu estava vestida, mas a gente nota que as pessoas hoje em dia, elas dão muito valor pra tua carta de entrada. A minha mãe dizia mesmo assim pra mim, Francisca. Quando eu entrei na prefeitura, ela falou assim, você vai começar... Eu já estava ali, eu cresci dentro da prefeitura, né? Quando eu me oficializei funcionária, a minha mãe me chamou e falou assim, vou falar 3 coisas para você. Seja leal ao chefe que você serve, não me envergonhe e não se envergonhe. Foram as 3 coisas que minha mãe falou, que eu nunca esqueci. Uma das coisas que eu preservo muito é seja leal ao chefe que você serve. Porque naquele momento você está ali com aquela pessoa. É a ela que você está ali prestando. Sim. Então, a minha mãe tinha muitos bordões, né? E ela dizia assim, entre na prefeitura de braços abertos para você não ser engolida. Ela falava umas coisas engraçadas. Eu ouvia muito de Dona Teresa Bonatti, aquele negócio, quem não é visto não é lembrado. E você só vale o que você tem, o que você é. Exatamente. Minha mãe falava muito isso. As senhoras antigas, né, elas se conheciam, eram umas senhoras que frequentavam a mesma sociedade, tinham aquelas trocas, né? Eu tive a oportunidade de estar com uma das melhores cerimonialistas para mim, que foi a Dona Lourdes. A Dona Lourdes também, eu cheguei a conhecer. Dona Lourdes era assim, não era fácil. Eu tive a oportunidade, fiz curso de organização de evento pela Escola de Serviço Público e agora na gestão do atual prefeito Davi Almeida eu fui fazer parte do cerimonial que é coordenado pela Dona Tânia, que é também do cerimonial da Assembleia, que lá na Assembleia tu sabe também que tem a Isaura. Sim, a Tânia é maravilhosa. Pois é, então a Isaura também. A Dona Tânia, que hoje é a chefa do cerimonial, também ela traz aquela mesma performance da Isaura, da Lourdes. Na verdade, essas mulheres são referências. Sim. Quando você entra no serviço público, que você passa a conhecer Dona Lourdes, Misa Teodoro, Teresa Bonatti. Ieda Frota. Você tem mulheres como referência. Essas mulheres cresceram ali no governo Gilberto Mestrinho. Dona Teresa Bonatti estudou com Amazonino Mendes, estudou com Pacífico. Então, assim, a gente vê a riqueza. E são mulheres que estavam e estão aptas a compartilhar conhecimento. Isso. E acreditar em outras mulheres, porque quando eu entrei lá, elas não me julgaram pela idade, elas me abraçaram e procuraram me ensinar. Elas me ensinaram, elas me apoiaram, elas acreditaram que aquela curuminha lá do interior, ela tinha capacidade. E eu acho isso muito importante. Como eu digo, que quem acreditou em mim na Casa Civil foram homens. Quem me levou para a Casa Civil foi o Dr. Raul Zaidan. Gente boa. Quem me aproximou mais dessa príncipe, ele, né? Quem me aproximou mais da questão da administração pública e falou, não, você tem atitude, você é diferente das demais. Foi José Alves Pacífico. De hoje em diante você vai se chamar Francisca Rocha. Eu tenho um desenho feito por ele e assinado. Então, assim, as pessoas acreditaram em mim. Então, o que falta hoje em dia é uma mulher acreditar na outra, é uma mulher incentivar a outra, é a Riame chegar e compartilhar todo o conhecimento dela com vocês. Em breve, é um sonho que eu quero tornar realidade, é justamente ter essa troca de conhecimento. A gente tem filiadas com uma capacidade técnica incrível. Temos médicas, delegadas, temos, tipo assim,
Muito rico. Muito rico. Então, assim, em breve eu quero cursos profissionalizantes, mas isso aí é um spoiler do que vai vir. Eu acho legal as meninas que têm a luta com o autismo, né? Temos umas colegas muito bacana. Eu vivenciei isso assim e achei assim, nossa, você mãe em busca dessa oportunidade de ser uma vereadora para que você tenha voz, a tua voz vai ser mais forte, a tua voz vai chegar mais longe, entendeu? E que não é uma causa fácil, né? E que elas estão ali nessa luta e que é bom saber que ninguém vai desistir. Quem disse que eu vou desistir? Na verdade, ser mãe já é complicado. A Ria é minha mãe, eu sou mãe. Ser mãe é complicado. Ser mãe de menino deve ser mais difícil. Eu não achei, não. Eu acho que se Deus tivesse me abençoado, eu gosto muito de ser mãe de menino, entendeu? Eu acho que ser mãe de menina, você tem a responsabilidade de não tornar a sua filha sem voz. Você tem que criar, hoje em dia, uma mulher forte. Ser mãe de menino é você ter que criar um homem que respeite as mulheres, que abre esse espaço. Então, o que traz esse enriquecimento, essa diferença da criação dos homens, eu vejo que quando você tem um bom filho, você tem uma mãe independente, você tem uma mãe segura, você tem uma mãe que não tá todos os dias ali dentro de casa. Eu conheço teu filho e eu vejo, é um cara muito determinado. E eu procurei, uma coisa que eu vou dar assim, se eu me permitirem dar não digo nem um conselho, eu sou mãe de menino e uma das coisas que eu procurei foi participar muito da vida dele. Dos 10 anos, porque o homem ele tem fases. Então, dos 10 anos até os 15 é uma fase de absorção. Aqui, ali são coisas. Dos 15 até os 18, eu digo que hoje o Lucas com 27 está tendo mais crise existencial do que a da adolescência. Mas o Lucas, eu tive muito cuidado de participar intensamente da vida dele. Quem são os amigos, onde ele vai, conversar com ele claramente, abertamente sobre sexo, sobre droga, sobre tudo. E uma coisa que eu sempre frisei muito foi a questão do respeito com a mulher. Você gostaria de ver a sua mãe passando por isso? Não. Então, não faça nenhuma mulher passar por isso. Até sobre questões bem assim profundas como a traição. Se você não quer, acabe. Termine. Exatamente. Você vai iniciar um relacionamento com outra pessoa, finalize aquilo ali. Porque você não vai estar magoando a pessoa. Então, eu procurei muito ser muito clara com o meu filho sobre todas essas questões, né? E eu vi um momento da vida dele que ele um dia chegou em casa e eu falei, nossa, você chegou cedo. Não, mãe, eu não estava me sentindo bem no ambiente, por isso, por aquilo. Caraca, ele cresceu, ele aprendeu, ele ouviu, ele absorveu, né? E isso ele está trazendo para a vida dele. Né? Então, assim, hoje eu tenho uma tranquilidade, uma certeza de que eu criei um homem com responsabilidade, um homem com compromisso, um homem que sabe realmente o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, eu acho que a mãe, ela tem que, sim, hoje nós mulheres estamos muito ocupadas com tudo, e aí quem cria a babá, não, mas você precisa participar da vida do seu filho. É assim, ó, acabou o tempo. A minha filha já tá sentando. Francisca, ano passado você estava grávida, né? Ano passado você estava grávida. E aí, atendendo aqui as candidatas e todo mundo, meu Deus, essa mulher vai ter neném aqui dentro do partido. E de repente tu aparece, ela ali já fazendo parte já dos eventos com a gente. E ela faz parte do PSD, todos os dias ela está no PSD. Sim. E aí é uma proximidade muito grande. Ela vai crescer vendo quem é a mãe dela, como a mãe dela procede, o que a mãe dela faz, como a mãe dela é forte, porque você é extremamente forte. Eu acho que hoje eu entendo porque você tem esse perfil assim. Você foi aluna do Pacífico. Foi aluna do Pacífico. Que, olha, não era fácil trabalhar ao lado do Pacífico, porque ele era muito exigente, eu acredito que ainda seja. Muito técnico. Muito. É um homem extremamente comprometido, né? Sim. Eu tive a oportunidade, ele foi chefe de gabinete na prefeitura, né? Nosso chefe de gabinete, então eu tive a oportunidade de... Todo mundo se tremia todinho quando falava o Pacífico. A primeira vez que eu vi ele, gente, eu chorava. Ele é pequeno, não é tão grande. E olha que... Mas ele me trouxe segurança. Quando ele olhou pra minha cara e falou mesmo assim, você tem atitude, você tem nome,
seu nome é Francisca Rocha. Isso me deu uma força. Hoje em dia, dificilmente algo me derruba. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Casa Civil, uma vez me perguntaram, como faz para estagiar aqui? E eu, gente, eu não sou estagiária, eu sou assessora do secretário de Estado-chefe da Casa Civil. Então, você vê a questão do julgamento. As pessoas de fora me julgavam, mas ele sabia o trabalho que eu era capaz de fazer. Então, eu acho que faltam são pessoas que acreditem no nosso potencial. Vou te dar aqui, vou contar uma história aqui sobre essa questão da oportunidade. Eu fui diretora da Escola de Serviço Público e o Serafim me chamou e falou, Riame, tu vai, junto com a professora Socorro Marques, né? Vocês duas vão... Ela era diretora e eu subdiretora. E ele falou, vocês vão fazer lançamento do programa Meu Primeiro Emprego, que hoje são os estagiários da prefeitura, né? E eu fiquei com a parte de entrevista, de recrutar, né? Então, eu tive, assim, tive a oportunidade de ter vários adolescentes, né? E aí, um dia, aconteceu, isso é uma coisa muito legal. Eu estava na minha sala e entrou a moça da recepção e falou, Riame, aconteceu um negócio, uma situação, eu queria conversar com você. Tá, o que foi? Eu fui lá, ela falou, não, chegou um rapaz aqui entregando um currículo que ele queria estagiar, só que eu falei para ele que não tinha mais vaga, uma coisa assim. Eu falei, cadê ele? Ele desceu, aí eu desci, ele estava chorando lá embaixo, rapaz bonito, aí eu sentei do lado dele, falei, oi, tudo bem? Aí ele, oi. Eu falei, tu quer estagiar? Ele falou, eu sou estudante de Direito e eu perdi meu pai e eu preciso desse estágio para concluir minha faculdade, para pagar minha faculdade. Ele fazia Newton Lins nessa época. Posso falar, né, da Newton Lins? Pode. E aí porque a gente vai falar tudo. Aí eu preciso pagar minha faculdade. Aí me dá teu currículo. Aí eu subi com ele, levei ele para o setor e falei para a doutora Lúcia Rosas, que era a parte jurídica, falei, doutora, a partir de agora, esse rapaz vai trabalhar com você, vai ficar com você, é o Maurílio até. Aí, hoje o Maurílio é defensor público. Eu tenho uma coisa tão bacana com essa história, ele estagiou, depois ele foi para o escritório do doutor Edson Rosas, que é um advogado conhecido, e foi lá, fez todo esse trâmite, passou e hoje ele é defensor público. E ele conta essa história para todo mundo, que foi uma oportunidade, Francisca. Sim. Às vezes foi você ouvir a voz. Você só precisa ouvir. Eu fico emocionada porque você saber que você estendeu a mão para um jovem naquele momento que ele precisava de você, tu oportunizou aquele momento e hoje ele é um você fez a diferença na vida da pessoa dando uma oportunidade, ouvindo. Isso, e aí eu quando encontro ele fala, me abraça, ele, oi, Riame, tô aqui, o dia que você precisar. E assim, tem um da Polícia Civil, tem um na Câmara, e eu encontro os estagiários para ir, eles, Riame, tem vezes que eu encontro, Riame, tu lembra de mim? Aí eu, poxa, desculpa, não. Eu fui estagiária. Então, olha como o serviço público, a instituição, ela te oportuniza ajudar, entendeu? Hoje é diferente, hoje tudo você precisa passar por um processo seletivo, né? Mas naquele momento nós selecionávamos estagiários para atuar e eu sou muito feliz de ter participado disso, de ter hoje ver eles cresceram, são profissionais aí de vários setores, né, do nosso estado, e isso é muito legal, isso é gratificante, isso não tem preço. Eu já fui professora de informática e quando eu vejo alunos meus, hoje em dia, dando aula, não tem preço, porque você se dedica, você forma pessoas, você tá ali. Eu lembro que quando eu dava aula, eu trabalhava no PSD de segunda a sexta, pegava um barco no sábado de manhã, dava aula até 6 horas da tarde, depois viajava para o município, fazia faculdade à distância lá, fazia faculdade de Manaquiri, e aí eu voltava para Manaus para segunda-feira estar no PSD. Então, assim, o sacrifício de fazer todo esse trajeto valia a pena a partir do momento que eu via um aluno meu ou tendo uma oportunidade diferente de emprego, ou simplesmente ali ministrando aula como eu fazia. Que jornada, né? Eu tenho história. Então, gente, aquela pergunta que não quer calar, por que PSD Amazonas, Riame? Me fizeram essa pergunta, sabia?
Por que você tá no PSD? Eu vou dizer que foi uma coisa espiritual. Posso falar? Eu estava em casa, eu falei, nossa, eu quero ser candidata. Aí eu estava sentada, eu falei, poxa, Senhor, me dê uma direção. Para onde eu vou? Que partido eu vou? Eu poderia ter saído pelo PV, pela minha história no PV, né? Uhum. Eu me sinto fundadora do PV, pouca gente sabe disso. Eu tive a oportunidade de estar junto, pedindo lá para o Gabeira dar a oportunidade. Nós trabalhamos muito para o partido existir. Eu fui filiada durante 34 anos no PV, né? Eu acho que a pessoa que mais filiou para o PV existir. Nossa, eu ia para o interior, a cidade, eu filiei toda a minha família, meus amigos, tudo que eu podia, eu filiei para o PV existir hoje. Eu me sinto assim, muito feliz em ter feito parte desse partido que está aí. E aí eu estava em casa decidindo e aquilo falou PSD, do Omar, foi assim, aí eu, PSD. Aí eu vim aqui, me filiei e tô aqui e eu tô muito feliz com a família que eu faço parte. Hoje eu faço parte de uma família, porque o partido é uma família. E tanto você quanto o nosso amigo Adi, que eu amo de paixão, o pessoal fala que ele é assim meio brabinho, né, mas a gente boa. Nós trabalhamos juntos no PV, sabia? Nós estivemos juntos no PV e eu me sinto assim muito acolhida. Eu acho muito legal esse trabalho que você faz de acolhimento com as mulheres do PS. Precisa ter alguém assim que realmente tem essa preocupação com a gente, entendeu? E eu ligo e incomodo todo mundo, coloco lá no grupo, gente, venham gravar. Não, e como tem é que uma tá a rede interação social? legal. Vocês estão trabalhando, vocês estão continuando, fazendo as visitas de vocês, porque normalmente os partidos, eles abandonam, né? Depois que você é candidato, que você perdeu a eleição, aí pronto, acabou. Não existe mais comunicação. E aí, quando vem uma próxima eleição, aí o partido entra em contato contigo. Oi, tudo bem? Você quer sair candidata? Você quer se filiar? A gente está precisando de alguém aqui. Então, o PSD, hoje em dia, ele se preocupa, sempre se preocupou, mas hoje em dia a gente está mais ativo nesse sentido de não abandonar as pessoas que deram a cara a tapa, que foram atrás de voto, que quiseram ser candidatos, entendeu? Hoje em dia, eu sempre digo, eu incomodo. Tá cuidando da rede social? Bora vir aqui gravar um vídeo. Bora, eu tô olhando teu Instagram, não tá legal. Por que tu parou de usar teu Instagram? Por que tu parou de fazer as tuas reuniões? Então, assim, o PSD, ele se preocupa com os candidatos. Nós, servidoras, né, temos essa questão de períodos eleitorais. Uhum, que nós, sim. Mas eu tenho, naquele encontro, eu conversei com as minhas amigas, muitas são enfermeiras, né, que estão ali sempre ajudando, né, encaminhando. É um trabalho muito ali, vamos dizer, de formiguinha, um trabalho assim, né? Como eu estou lá na minha secretaria, ajudando, orientando, atendendo, né, as pessoas, encaminhando, não para. O trabalho não para mesmo, você tem que ir atrás. E é legal esse trabalho que vocês fazem com relação às mulheres, de trazer para perto, para junto, de não se perder, né, de não de juntar, de não deixar a luzinha apagar, claro. porque já é difícil a mulher querer disputar. É. Aí a mulher vai lá e, pô, não consegui da primeira vez e aí, meu partido me abandonou. Eu vou desistir. A decepção, né, de que tal. Realmente, tu ficou decepcionada? Não fiquei. Posso ter ficado um pouco triste, sabe? Queria ter ganho? Sim. Ficou triste. Mas decepcionada, não. Não, eu acho que quando a gente para pra pensar em todo o trabalho que a gente fez, que a gente sabe que a gente deu suor ali, a gente passou umas noites sem dormir. Eu lembro que quando eu fui candidata, eu emagreci 9 quilos. Ninguém dá importância pra isso, mas eu emagreci 9 quilos. Teu esforço, o teu sono, a tua dedicação, tudo aquilo que você abdicou. Tipo, na época que eu fui candidata, ninguém sabe, eu tive que trancar a faculdade. Tive que parar a minha faculdade pra ser candidata. Então, às vezes, a pessoa não vê o sacrifício que você faz pra estar ali. O servidor público, ele tem que se afastar, o policial, ele tem que pedir o afastamento. Não é só estar ali disputando uma eleição, mas é tudo que você abdica para estar ali, para ouvir a pessoa, para pedir o voto, para pedir uma oportunidade. Sim. E a palavra do podcast de hoje é justamente oportunidade. Ouvir
né? E dar essa oportunidade para os candidatos. Eu fico muito grata com a tua participação. Eu agradeço. Eu gosto de todos os convidados, mas eu sempre digo que cada convidado tem algo em particular. Eu espero te ver aqui em outro podcast, não se sinta abandonada. Nunca. Esse é o episódio número 1, então vamos fazer uns 10 aqui para contar a história dela. Mas eu fico muito grata com a tua participação. O nosso presidente, com certeza, fica muito grato aqui. Meus agradecimentos em nome do senador Omar Aziz, pela tua participação. E a pergunta que não quer calar, será que Riame vem candidata, gente? Isso ela só vai responder no próximo podcast, mas deixa para vocês. E, Riame, eu queria que tu fizesse um apelo para essa mulherada se filiar, fazer parte da política, participar, fique à vontade. O que eu quero falar para você, mulher, venha participar da política, venha para o PSD, mulher. A mulher ela é importante, sim. A mulher ela traz uma visão diferente, ela traz um acolhimento diferente, ela traz a preocupação, a mulher ela tem a sensibilidade de saber que dentro da política ela tem um compromisso maior com a saúde, com a educação, com o bem-estar da própria mulher. Então, não tenha medo, venha em frente, participe. Você só vai saber e só vai deixar de ter receios quando você estiver ali participando. Eu tive medo, eu tive receio, mas eu estou aqui, né, participando. Eu quero fazer ainda parte de vários momentos. Eu estou muito feliz, eu fui muito bem acolhida dentro do PSD. Eu, assim, me sinto uma mulher hoje, uma mulher na política. Obrigado. E não saia da política. Obrigado, querida. Você tem o nosso carinho. Essa pessoa que você é, assim, preocupada mesmo. Você cobra. E eu acho que isso é importante. Nós precisamos, sim, de pessoas assim que tenham essa visão, que tenham passado pelo que nós passamos e que ainda vamos passar. Exatamente. Né? Nós estaremos nessa luta, sim. Eu quero poder fazer parte, eu quero poder contribuir mais, né? E tenha certeza que juntos estaremos. Olha, gente, a Riame está aqui. Você que tem vontade de se filiar, você que tem vontade de tipo assim, conhecer. Eu sempre digo que as portas do PSD estão abertas. Eu estou aqui a partir de 9 horas da manhã. Não tenho horário para sair. Então, assim, às vezes você não quer se filiar, vem conhecer. Vem conversar comigo. As portas estão abertas, então, Felice, se não quiser se filiar, bata aqui na porta e diz, eu quero falar com Francisca, que eu vou atender vocês. Então, gente, esse foi mais um Fala Cunhã!